Bem-vinda, bem-vindo ao Comunidade do Conhecimento, que a partir deste momento está no ar pela Rádio e TV Universitária Unicesumar. Eu sou Val Barrionuevo, jornalista, gestor aqui da Fundação. Fundação essa que tem 2 veículos de comunicação, uma rádio e uma TV universitária. Este programa tem por intuito de levar até você conhecimento, informação, entretenimento, comportamento, bem-estar, atualidades, oportunidades e importantes assuntos para o seu e o meu crescimento pessoal e profissional. O programa de hoje tem um tema que eu considero bastante importante: análise do turismo. Você faz uma análise do turismo local, estadual e nacional. Para você fazer essa análise, você tem conteúdo para isso? É isso que nós vamos trazer no programa de hoje. Eu vou trazer um gestor que tem na sua atividade profissional esse conhecimento e vai nos auxiliar a entender um pouco mais sobre o turista, sobre como fazer turismo e sobre oportunidades de fazer de algo que eu tenha em uma voz, eu vou dizer isso aí e você vai entender, uma voz perante aos demais que pode mostrar a quem quer que seja que ali tem um potencial turístico. Essa voz, logicamente, tem que ter um agente para fazer isso. E eu tenho hoje a oportunidade de trazer o Luiz Fernando Neves para falar sobre turismo conosco. Então não saia daí, porque o Comunidade do Conhecimento está no ar pela Rádio e TV Universitária Unicesumar. De volta com o programa Comunidade do Conhecimento, que você acompanha pela Rádio e TV Universitária Unicesumar. Já tive a oportunidade de anunciá-lo e convidado anunciado é convidado presente. E ele está aqui conosco, Luiz Fernando Neves. Uma honra tê-lo aqui, Fernando, e muito mais prazeroso poder falar de algo que você conhece muito bem e que eu sempre estou em busca, que é o turismo. Turismo de qualidade, fazer turismo e de ser o provedor de alguma situação que possa ser turístico. Legal, Val. É um prazer meu participar aqui com você, aceitar esse convite com certeza e falar um pouco aqui para os ouvintes e para os telespectadores. Fernando, eu tenho um privilégio de tê-lo aqui com a gente, principalmente de ser você uma pessoa que entende o turismo na sua essência. E lendo o seu currículo, eu me senti ainda muito mais contente de saber que existe uma pessoa tão próxima a nós que pode nos orientar e muito nessa indústria que é a indústria do turismo, que cresce no mundo todo e que no Brasil, infelizmente, só na época ali de carnaval ou alguma outra situação que a gente ouve falar. Mas em seu currículo está aqui: gestor criativo e estrategista. Quando fala que você é criativo e estrategista no turismo, o que isso quer dizer? Val, eu tive o grande privilégio, eu falo que foi um privilégio, de iniciar na carreira turística numa cidade de 15 mil habitantes, que é uma cidade do interior de São Paulo chamada Rosana, né? E foi um privilégio por quê? Porque eu iniciei ali a minha carreira na área do turismo, né? Minha formação ela se dá em comunicação, em publicidade, mas a ida da universidade ali da Unesp
e aquele município que era um município emergente na área, então eu já iniciei na área do turismo na prática. E depois tive outro privilégio que foi ser um gestor de uma cidade de 450 mil habitantes, que é a cidade de Maringá, que é exemplo na atividade pública para o Brasil e até para o mundo. E outro privilégio foi ter uma experiência internacional na cidade de Barcelona, onde eu consegui ali fazer um estágio no maior grupo de turismo de negócios da Europa. Então veja que interessante, né? Então quando a gente fala de a gestor e estrategista, é porque a gente teve o conhecimento prático de trabalhar numa gestão, né? Então de trafegar numa área de gestão tanto pública quanto privada, e hoje na área de prestação de serviços em consultoria a gente tem que ser estratégico, porque afinal de contas o turismo no Brasil e no mundo até, ele é uma área de grande oportunidade que a gente vai poder falar um pouco mais aqui durante o programa. Então tá bom. Primeiro, o que é ou quais são os turistas? Como eu identifico o turista para que eu possa ter um contato familiar de falar, olha, venha para minha casa e é assim que a gente se comporta aqui. Legal, Val. É interessante essa pergunta primeiro, né? Porque a gente tem uma tendência da gente carimbar as personas, público-alvo, né? De quais são as características. A verdade é que o turismo ele é uma área, um setor de serviços, e é uma área da economia onde a gente tem diversos tipos de público com seus gostos diferentes, com suas necessidades e desejos diferentes. Na parte bibliográfica, a gente fala que o turista, né, ele é a própria OMT, que é a Organização Mundial do Turismo, a gente entende que o turista ele é aquele que chega numa cidade, né, motivado a alguma coisa, né, e essa alguma coisa, de fato, ele muda também de segmento, de cidades e de localidade, de destino, e ele pernoita nesse lugar. Então, quer dizer, ele foi motivado a visitar aquela cidade, a gastar um dinheiro naquela cidade, seja com alimentação, com a atividade principal que ele foi, e pernoitar naquela cidade, dormir naquela cidade. E aí a gente tem essa configuração, essa característica do turista. Então é interessante que às vezes a gente tem os nossos parentes, né? Você colocou um negócio muito, muito legal, e fala, pô, mas na minha cidade não tem turismo. Não, mas, como não? Como não tem turismo? A gente está acostumado, quando a gente recebe parentes, o parentes, naquele momento ali, o parente nosso, ele passa a ser um turista da cidade. E a gente, entre aspas, né, a gente brinca e fala assim, olha, para a cidade ser boa no turismo, ela tem que ser primeiro ser boa para o cidadão. Né? Então, o cidadão ele tem que ser o primeiro turista da cidade, ele tem que consumir a sua cidade, saber vender a sua cidade, porque senão a gente não tem um turismo. Como que a gente vai atrair pessoas de fora e falar de turismo se o próprio cidadão não conhece? Não conhece. E o mais interessante ainda é que a nossa experiência aí, né, de ter passado por várias cidades, o cidadão ele nunca reconhece como a sua cidade sendo turística. Pode ver a dificuldade que a gente tem, quem está nos assistindo pode pensar o mesmo, quando o turista tem que falar, não, mas aqui na minha cidade aqui não tem nada para fazer não. Eu falo, não, mas eu ouvi dizer que tem lá um rio, ou tem uma mata, não sei o quê. Daí a pessoa fala, mas tem mesmo? Nem ele reconhecia. E aí, quando a gente faz essa visitação, né, a gente redescobre a nossa cidade. E esse que é o papel interessante do visitante, porque ele sempre vem com um olhar diferente para a nossa cidade. A nossa cidade passa para a gente fazer a paisagem, fazer parte do cotidiano. Então é natural que a gente não enxergue a nossa cidade como turística. Nós temos alguns tipos de turismo que vem sendo muito mais difundido, que é o turismo de negócios, né? As pessoas têm hoje empresas aqui em Maringá que grupos vêm visitar. O turismo religioso, o turismo gastronômico, o turismo rural e quais mais que a gente pode falar? O turismo de natureza, turismo de saúde. Então você está vendo que quando a gente faz uma pequena investigação de entender o que trouxe um visitante para a nossa cidade. Então se a gente pegar Maringá, por exemplo, né, que
que você colocou, e a gente sair nos hotéis fazendo perguntas, a maioria hoje pode ser que seja de negócio ainda, porque as pessoas vêm aqui por algum motivo de negócio, então a gente tem, né, o chamado turismo de negócios, né, ou turismo corporativo, e nos finais de semana a gente tem muitas pessoas por aí transitando que, se você perguntar, falar o que te trouxe na cidade, aí a gente consegue descobrir, olha, o que motivou ele. Com certeza, final de semana não foi trabalho, então foi o lazer, não é isso? Não é normalmente. E turismo gastronômico ou de saúde, seja lá o que for. Então, assim, você vê que várias conexões elas têm em comum. Nunca é uma motivação só. Ou melhor, a gente pode ter uma motivação principal, porém, na hora de decidir, a gente começa a enxergar outras coisas. Não é assim para viajar? Com certeza. E quem está nos assistindo e ouvindo vai entender também. Fala assim, para onde que eu viajo? E aí a grande sacada, Val, de enxergar o turismo como um dos fatores econômicos mesmo e das oportunidades que ele gera, é entender assim, poxa, como que a minha cidade ela pode ser, ela pode receber turista? Já me fizeram uma pergunta assim, Luiz, qualquer cidade pode ser turística? Eu falei, de repente, qualquer cidade pode ser turística, porém, uma é mais atrativa do que outra. Tá certo. Concorda comigo? Eu vou dar um intervalinho aqui no nosso bate-papo. Eu estou tendo a oportunidade de conversar com o Luiz. O Luiz ele tem uma propriedade de conexão com pessoas que realmente necessitam de algum fomento ao turismo, ou até mesmo necessitam de enxergar, né, de voltar a lente para alguma, ou foco para alguma situação turística. Vem aqui nos falar sobre oportunidades. Nós estamos pela TV, você nos vê, né, pela TV, nos ouve pela rádio, e sem dúvida alguma o que eu fiz agora há pouco com o Luiz foi bastante interessante. Eu percorri alguns espaços aqui dentro da televisão e o que ele fez foi conhecer. O conhecimento ali lhe gerou, logicamente, oportunidades, tanto que em alguns momentos nós paramos, olha, aqui a gente pode ter uma palestra, aqui a gente pode fazer isso, aqui nós podemos receber alguém, e isso é realmente motivador, é uma forma de nós enxergarmos oportunidade. Eu vou ter esse intervalo que é muito curtinho, mas daqui a pouquinho nós estaremos novamente com o meu convidado Fernando aqui. De volta com o programa Comunidade do Conhecimento. Nós estamos tendo hoje um tema que para mim é bastante precioso. Eu tive algumas vezes, em algumas ocasiões, fora do país, e por mais que eu tenha estado frente a uma situação altamente turística, muitas pessoas me perguntavam sobre o Brasil. Essa experiência, eu já tive a oportunidade até de falar com o Luiz Fernando sobre isso. Porque não há como você fazer turismo sem levar um pouco da sua experiência. Isso é muito importante. Luiz, oportunidades de negócios. O turismo hoje, ele movimenta bilhões. Perfeito, exatamente. No Brasil, por exemplo, Val, existe um dado que me motiva muito a trabalhar com o turismo, que é o seguinte: o Brasil, nós somos o 6º país do mundo em recursos naturais e culturais, mas na hora de converter, equiparar isso em dinheiro, a gente vai para 46º. Ou seja, a gente ainda não consegue converter todo o nosso potencial, a nossa riqueza, os nossos ativos culturais e naturais em dinheiro, em oportunidades. E aqui é onde a gente consegue enxergar e ter essa visão, é um dado do Fórum Econômico Mundial, de ter essa visão de que o turismo no Brasil hoje é uma grande área de oportunidades de investimento nos seus grandes segmentos que ele tem, não importa qual. E quais são assim, as vertentes que mais estão
trazendo ou levando investidores a tomar cuidado ou ter aquilo, a visualização daquele macro ou micro para uma possível potencialidade turística? Legal. Val, o que eu sempre falo é assim, a gente tem desde o investimento de uma pessoa, né, qualquer que seja, que queira fazer um tour na sua cidade com algo que ela gosta, né, com algo que ela domina, com uma área que ela domina, e formatar uma experiência turística e vender para os visitantes da sua cidade, com zero investimento praticamente, até grandes players do mercado que trabalham, né, os investimentos mais caros que a gente tem são relacionados à infraestrutura. Então hoje a gente vê muita criação de resorts em vários lugares, né, em áreas que ainda não existiam. A gente vê um boom que teve do turismo rural, do aspecto também de hospedagem, que são daqueles chalés, né, exclusivos. Então hoje você encontra muitos chalés que nasceram aí de 2 anos para cá, num período até pós-pandemia, né, que a busca pelo contato com a natureza aumentou muito depois da pandemia, e de outras N áreas que a gente tem. O turismo é uma grande, a gente fala que o turismo, né, existe um autor que é o Joseph Chias, que ele tem inclusive um livro que eu gosto muito, sou muito fã desse autor, ele já morreu, e ele falava assim que o turismo é um negócio da felicidade, né? Então a pergunta que você faz, eu até respondo com outra provocação. Então é interessante a gente estudar o mercado e começar a entender o que as pessoas estão buscando. E aí, para você ter ideia, algumas tendências publicadas no ano passado, a gente tem umas coisas muito pitorescas, muito interessantes, que é assim: as pessoas estão buscando fazer turismo, contatos com o sobrenatural. É uma tendência. Tem outra que a gente já viu, que é de conhecer tribos. Quando eu falo tribos, não estou falando de indígenas. De indígenas. Tribos diferentes. Então, me conectar com comunidades, com vivências diferentes, muito diferentes da minha realidade. Já vi casos de ter experiências turísticas, de passar medo, de passar, sabe, umas coisas absurdas. Então, assim, qual é o gosto que as pessoas têm? O que essas pessoas estão buscando? Essas situações voltadas ao espaço, né? Você vê quantas coisas turísticas que não foram colocadas à disposição para alguém que queira, né? Ir em busca dos OVNIs, né? Exato. Então a gente tem muito isso. Tudo que te gera uma emoção, né? Que de alguma forma ela acaba se tornando um produto turístico de alguma forma. Por isso que eu volto a dizer que é uma grande área de oportunidade. Então, hoje no Brasil a gente tem desde algo que precisa de infraestrutura, que precisa de maior investimento, né? Como outras coisas que não precisam só de criatividade. Eu tenho 2 locais aqui no Paraná que quando eu falo, eu procuro sempre estar voltando a esses locais, que é a Fazenda Iara, lá próximo a Cornélio Procópio, para aqueles lados, Bandeirantes, que era uma estância só para milionários, hoje está em ruínas, né? Mas mesmo assim ocasiona algo diferenciado em quem tem a oportunidade de estar lá. Então, tem aí várias situações de quem comprou, de quem vai ou não fazer um grande investimento, mas está lá. Outro é o Castelo Eldorado, aqui próximo a Apucarana, ali. Também tive a oportunidade, mas é algo que está, de certa forma, abandonado. Mas não deixa de atrair holofotes para aquela localidade. Você foi falando, eu não conheço os lugares, né? E aqui na cabeça de quem gosta de lidar com isso, você tem 2 opções. Você pode, com certeza, trabalhar com esse lugar que você falou que está em ruínas e trabalhar a parte histórica dele, sem colocar R$1 lá dentro, mas fazer uma vivência com o que está hoje e contar essa história. Vai ser uma experiência. Ou você pode, só que você vai atingir um determinado público. Ou você pode reformar, fazer um investimento,
um estudo de mercado na região e entender se você reformar, quanto você vai aplicar, qual é o público que você vai atingir ali, qual seria o valor dessa diária, enfim, um plano de mercado, né? Um plano mercador, porque turismo é negócio, né? E aí eu vejo duas saídas. Eu acredito que aí o empresário ele tem que tomar uma decisão. Qual público eu quero atingir? O que tem hoje probabilidade de um turismo imediato? Eu sei que você está trabalhando nisso, tanto que você tem aqui, você criou um método do turismo fora da caixa. Exato. O turismo fora da caixa ele foi criado exatamente por me incomodar quando eu ia nas cidades, contratado normalmente pelas prefeituras, fazia planejamento turístico, então, né, um plano, diretor de turismo, plano estratégico de turismo, voltava para fazer a revisão desse plano e a gente começava a perceber que uma parte muito pequena tinha saído do papel. E o que de fato importava para o município, para a cidade dar aquele passo, que seria a formatação de produtos, de ter oferta, né? Então eu falo assim, se não tem produto, não tem turismo. Porque alguém tem que estar fazendo dinheiro, essa motivação do turista ela tem que ativar toda a cadeia produtiva possível, né? Então eu criei um método que é chamado Método Turismo Fora da Caixa, que tem a gente consegue ativar a oferta imediata que aquele município tem. Então a gente estuda ali rapidamente o DNA, traz a participação das pessoas, então quem constrói tudo são as pessoas, eu sou uma ferramenta, é uma cocriação e a gente precisa ativar rapidamente a oferta daquele lugar. A hora que a gente faz o estudo, Val, a gente começa a perceber que, de novo, esfregando na nossa cara, as oportunidades que o turismo tem de investimentos. Então, volto a dizer, daquela mulher que sabe aquela receita interessante, que ela pode fazer uma experiência gastronômica genuína, ao contador de história, ao rapaz que gosta da natureza e conhece todas as estradas rurais da cidade, por que ele não pode fazer uma rota rural parando na propriedade A, na propriedade B? Então você vê, só eu falando aqui, quem está em casa já começa a imaginar como são as oportunidades da gente ter desde a formatação de pequenas experiências, pequenas no sentido de pouco investimento, até outras oportunidades de investidores grandes, de equipamentos e infraestrutura maiores. Então o turismo ele é de fato uma grande área de oportunidade no Brasil. E quando eu estou falando do turismo fora da caixa, a gente tem a aplicação dele para os municípios, mas agora a gente já está preparando um produto digital, porque a gente quer conversar também com o público geral. Então nós estamos, já vimos, já identificamos, já criamos todos os módulos que vai ter porque ele vai ser entregue num formato curso, né? Então tanto para o público geral, quanto também um outro público que a gente identificou que é muito interessante, que são os motoristas de aplicativo. Porque os motoristas de aplicativo, quem é motorista de aplicativo vai me entender. Muitas vezes eles pegam o turista no hotel, aí ele fala, o que tem para fazer aqui? Exato, e muitas vezes ele fala, ou às vezes ele não sabe informar, ou às vezes ele fala, tem isso, tem aquilo, mas e se ele tivesse uma oferta naquele momento para fazer para o visitante? Perguntar assim, do que você gosta, Val? Eu gosto de história. Não, então vem cá, eu tenho aqui um city tour histórico que eu vou te mostrar por que Maringá é uma cidade planejada, onde que a cidade começou, vou te levar na vila, tudo ele vende, ele tem uma oferta. Então eu costumo falar, se não tem produto, se não tem oferta, não tem turismo. Tá certo. Fernando, é uma honra sempre estar com você. Eu sei que é Luiz Fernando, mas a gente fala Fernando, né? E quando possível, né, retorne para trazer alguma coisa a mais, né, para que as pessoas lá de casa entendam de uma forma mais, não só lúdica do que a gente consegue fazê-los entender, mas na prática. Legal. E vai ser muito bom. Bacana. Tem aqui nesse espaço um espaço da sequência, assim, do trabalho. Legal. Que você tão bem tem feito. Legal, tá bom? Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, né? Sempre é muito bom trocar uma ideia com você. Você é uma pessoa muito
esclarecida nas coisas, uma pessoa de ação que faz muita atividade e faz tornar realidade as coisas. Então é muito interessante estar próximo de pessoas como você, e com certeza aceito o convite. Acho que é legal a gente trazer aqui pessoas nos lugares que a gente atendeu, né, que de fato começou vendo que o turismo gerou oportunidade e os resultados que essas pessoas estão tendo nas cidades que a gente passa. Será um grande prazer. E o turismo, gente, não tem chaminé, ou seja, não gera poluentes, e nem tampouco o turismo ele provoca nas pessoas algo que possa degradar quem quer que seja ou o que quer que seja. Nosso programa vai chegando ao finalzinho. Eu estive aqui, como eu já disse, com o Luiz Fernando, e para nós falar de turismo, para todos nós, é um motivo de muito orgulho, porque Maringá tem se colocado no patamar de um bom município para se visitar, certo? Grande abraço, Luiz. Até uma próxima oportunidade, e até uma próxima oportunidade para você também que nos acompanha aqui na programação da Rádio e TV Universitária Unicesumar. Até lá.